Exclusiva, a história impressionante do pastor evangélico que morreu ao ser picado por uma serpente em um culto. Ele era seguidor de uma tradição controversa. Pastores que oram e dançam com serpentes. Cobras venenosas. Religiosos que chegam a beber veneno. E a história de um pregador evangélico que morreu após ser picado por uma cascavel. Por que a família não fala do assunto? Onde está o fundamento desta crença? Os seguidores acreditam que é na Bíblia. E os especialistas, o que dizem? Pegar textos isolados nas Escrituras é o que eu estou chamando de uso abusivo da fé. Conheça agora os bastidores de um ritual perigoso. Estamos no interior dos Estados Unidos, no estado da Virgínia Ocidental. A cidade de Matoka tem pouco mais de 300 habitantes. Mesmo num lugar tão pequeno, a notícia foi uma surpresa. Os moradores com quem conversamos não tinham ideia de que ali, tão perto, um pastor usava cobras venenosas nos cultos evangélicos. No, we had no idea it was there. O pastor da cidade se chamava Mac Wolford. Veja como eram as orações comandadas por ele. Os fiéis tocam instrumentos, cantam e dançam ao som da música. O pastor dança com a serpente. Passa o animal no rosto. Parece estar em transe e não liga para o perigo. E o mais impressionante, o pai do pastor Wolford morreu ao ser picado por uma serpente também durante um culto evangélico. 30 anos depois, o filho teve o mesmo destino. Era um domingo, véspera de feriado aqui nos Estados Unidos. Mac Wolford tinha completado 44 anos no dia anterior e, para celebrar, veio até um parque com a família, amigos e fiéis para fazer um culto especial. Ele trouxe Shiba, uma cobra cascavel que já tinha há alguns anos e, como de costume, pregou com a serpente. Até que resolveu colocar o animal no chão e se sentou ao lado dele. Foi aí que a cobra deu o bote e picou o pastor na altura da coxa. Ele se recusou a ir ao hospital. Ao invés de ser socorrido, foi levado para a casa da sogra, onde os fiéis e até a mãe dele ficaram rezando por sua recuperação. A jornalista Lauren Pond estava presente e fotografou os últimos momentos do pastor. As imagens estão na internet. O relato dela foi destaque em um dos jornais mais importantes do mundo, o Washington Post. Um texto em que ela conta como viu um pastor que segurava serpentes morrer pela própria fé. A primeira das fotos de Lauren mostra o pastor Wolford com uma cascavel na mão. Não está claro se ele já tinha sido mordido. A senhora que aparece atrás é a mãe do religioso. Depois da picada, o pastor passa mal. 2 amigos o seguram. Logo após, Wolford é carregado. Aqui ele aparece na casa da sogra, já sem camisa e agonizando. Os companheiros oram. A última imagem mostra a mãe do pastor acariciando o pé dele. Ela lamenta porque já sabe que vai perder o filho. Wolford morreu 9 horas depois de picado e apenas no fim da agonia pediu para ser levado a um hospital. A jornalista diz também que o pastor teria tomado veneno no mesmo dia em que foi picado. Bebeu estricnina, uma substância capaz de matar por asfixia. Wolford já havia sido picado por cobras outras 3 vezes e sempre recusou atendimento médico. Por isso, ele não pediu socorro e preferiu orar para se salvar. Estamos na casa da sogra,
o lugar onde o pastor agonizou. É uma região pobre, cheia de trailers. Eu bato na porta. Ela se abre. A sogra do pastor se chama Pearl. E logo diz que não quer conversa. Eu insisto e ela bate a porta. Wolford morreu há 2 semanas. Os vizinhos me contam o que viram naquele dia. Michael se lembra de muitos carros na rua e pelo menos 20 pessoas na casa. Ele viu caixas pretas e tem certeza de que as cobras estavam dentro. Este outro vizinho diz que as pessoas tocavam instrumentos. Ele viu um homem deitado no chão, tremendo. Era o pastor Wolford. O vizinho perguntou às pessoas o que estava acontecendo. Elas disseram ser um ataque cardíaco. Depois, o expulsaram de lá. O pastor só foi trazido aqui para o hospital quase 9 horas depois de ter sido picado. E aí, já era tarde demais. Nós tentamos conversar com os médicos que o atenderam, mas eles se negaram a falar, alegando a privacidade do paciente. Na funerária, onde o corpo foi preparado para o velório, a resposta é a mesma. A família pediu para o dono não gravar entrevista. Mas de onde o pastor Wolford tirava o fundamento da própria fé? A resposta está em 2 versículos da Bíblia, no Evangelho de Marcos. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Pastores evangélicos que oram e dançam com serpentes são comuns no interior dos Estados Unidos. Um pesquisador que escreveu um livro sobre a tradição conta 93 mortes de religiosos picados por cobras. Os acidentes fatais fizeram o uso de cobras em rituais religiosos ser proibido em todos os estados americanos, menos na Virgínia Ocidental, onde o pastor Wolford morava. O reverendo de uma igreja local não questiona a fé do pastor, mas ressalta que não se deve levar a Bíblia ao pé da letra. Diz que o texto sagrado não é apenas um trecho, é o livro inteiro. Não é difícil encontrar cenas em que líderes religiosos e fiéis dançam com as cobras. Nessa igreja, o pastor dança e chacoalha várias serpentes ao mesmo tempo. Ele não se intimida. Outros homens observam. Agora ele coloca o animal perto do rosto. Este homem, em outra pequena igreja evangélica, pega a serpente e imediatamente passa a dançar e pular com ela nas mãos. A mulher se debate no chão e treme. Enquanto isso, o pastor mostra a serpente para ela. O pastor então olha para a câmera e pergunta: "Você tem fé em Deus?" A ingestão de veneno também é comum. Neste outro vídeo, todos dançam e cantam. Alguns entram em transe. A música é sempre alta e intensa. E acompanha cada passo do ritual. Agora olha o pastor. Ele se prepara para beber algo tóxico. Todos vibram. Ao segurar serpentes, os pastores e fiéis dessas igrejas desafiam alguns dos animais mais perigosos do mundo. Aqui em São Paulo, nós vamos entrar no laboratório de um professor de biologia, onde ele mantém
várias serpentes. O professor Del Nero já nos recebe com uma serpente na mão e me faz segurar um pouco o animal. Nossa, ela é gelada? É um animal frio. Temperatura ambiente, como hoje o clima está meio frio, ela está com a temperatura um pouco mais também fria. Esta é uma piton, uma espécie tranquila, muito dócil, que não é venenosa. E quando o assunto são as temidas cascavéis? Aí complica muito, porque aí você tem um perigo iminente à vida. O professor Del Nero conhecia o pastor Mac Woolford e viu de perto o que ele fazia com as serpentes. Ele trabalhava com, geralmente, 2 serpentes, cascavéis e uma serpente que eles conhecem lá como copperhead, cabeça de cobre. O veneno da cascavel é muito potente, afeta o sistema nervoso central e aos poucos paralisa os movimentos, os rins e a respiração. A morte de uma pessoa picada é lenta e muito dolorosa. Este rapaz demonstra o que uma cascavel pode fazer. Ele mostra a mão desfigurada por picadas de cobras em cultos nos Estados Unidos. Muitos deles foram picados, mas o que acontecia? Não foram grandes intoxicações, foram mais superficiais. Del Nero conta que é possível sobreviver a uma picada de cascavel. Neste caso, o organismo é capaz de absorver o veneno. Mesmo assim, ele ficou surpreso ao ver o pastor Woolford chacoalhar serpentes muito venenosas. Não é um exercício bom para a fé. Além de ser perigoso, você está expondo as outras pessoas a um risco grave. Nos cultos, as serpentes ficam muito próximas dos fiéis. Quem quer pode pegá-las, inclusive as mulheres. Só as crianças ficam de fora. Já este vídeo mostra pastores da Virgínia Ocidental que saem para capturar cobras antes dos cultos. As cascavéis são comuns em regiões mais secas, rochosas e com clima mais quente, como a Virgínia Ocidental. A lei brasileira proíbe serpentes em ambientes domésticos. O professor Del Nero estuda cobras há mais de 20 anos e tem autorização do IBAMA para isso. Meu Deus, olha aqui. Ele diz que mexer com cobras significa manter distância e usar instrumentos apropriados. Opa, o gancho aqui é onde eu consigo ter tudo sob controle. Principalmente com as cascavéis, que são muito venenosas e atacam para se defender. Opa! Quando se sente ameaçada, a cascavel chacoalha o guizo. Ela só está dando um aviso, olha, eu sou uma cascavel. Lembre-se disso. Tá fazendo isso com o guizo ali. Com o guizo. Ela está batendo o guizo e está avisando. A serpente sente cheiros pela língua. E aplica o bote de repente. Olha! As mortes por picadas de serpentes venenosas podem ser evitadas se a vítima for socorrida em pouco tempo. Este biólogo do Instituto Butantan de São Paulo diz que o ideal é aplicar o soro cerca de 6 horas depois da picada. Nesse tempo, o soro faz efeito rapidamente. Após esse período, o veneno está agindo e pode levar a pessoa a ter complicações cada vez mais sérias. Biólogo alerta. A mão, a gente só coloca no animal quando há necessidade, e é uma necessidade estrita. Por quê? Porque a cobra venenosa, ela pica. Ela tem veneno, ela é muito ágil. Então, se eu abrir uma caixa e colocar a mão, eu vou ser picado. Apesar do risco, as cascavéis são usadas em cerimônias evangélicas desde 1708. Uma tradição que se mantém no interior dos Estados Unidos. A polêmica tradição religiosa nasceu em montanhas cheias de cobras venenosas. O costume começou há cerca de 300 anos. Para os adeptos da prática, a existência dessas serpentes não é coincidência. É antes um sinal de Deus. O pastor George Hensley popularizou a dança com serpentes a partir de 1910, quando segurou uma cascavel com as mãos enquanto pensava no texto da Bíblia.
onda pegou. Nos anos 40, as serpentes nos cultos atraíam milhares de pessoas. Em 1955, num culto improvisado em um celeiro, o pastor George acabou picado por uma grande cascavel e morreu no dia seguinte. O pastor Dewey Chapin pertence a uma igreja que manipula cobras. Ele mesmo lida com as serpentes há 60 anos. E as mãos mostram como ele não leva esse risco muito a sério. Dewey diz que já foi picado 170 vezes. Tem as mãos atrofiadas, o dedão completamente inchado. Dewey diz que já não sente dor nessa parte do corpo. O pastor alega que nunca recebeu tratamento médico e sempre se recuperou. Muitos não tiveram a mesma sorte. Na década de 1940, houve um surto de mortes por envenenamento com cobras no estado americano do Tennessee. Para proteger a população, a dança com as serpentes foi proibida. Todos os estados americanos seguiram o exemplo. O único em que isso não aconteceu é a Virgínia Ocidental, o estado do pastor Wolford, morto 15 dias atrás. Nos anos 60, era comum a polícia invadir igrejas para acabar com a perigosa prática. Mas muitos pastores e fiéis se recusaram a parar com os cultos, desafiando as autoridades. Hoje, o número de quem mexe e dança com cobras diminuiu. Mas as autoridades acreditam que 2.000 pessoas ainda participam de cultos assim no interior dos Estados Unidos. Não é a primeira vez que os rituais de algumas igrejas evangélicas causam polêmica. Em novembro do ano passado, o Domingo Espetacular denunciou a fanerose, uma prática controversa chamada de cair no espírito e conhecida como cai-cai. Pessoas aparentemente em transe que, pela fé, vão ao chão. Homens e mulheres derrubados em nome de uma doutrina. Muitos rodopiam por horas seguidas enquanto oram e cantam preces religiosas. Exatamente o mesmo ritual dos pastores e fiéis que utilizam as cobras venenosas. Teólogos afirmam que não há nada na fé cristã que fundamente o cair no espírito. Que não existe nenhum texto normativo para o cai-cai. Não tem nenhum texto que me diga, olha, toda vez que vocês estiverem reunidos, e alguém orar, todo mundo vai cair. Não tem. Será que o mesmo não acontece com as pessoas que usam serpentes nos cultos? Ouça mais uma vez os versículos 17 e 18 do capítulo 16 do livro de Marcos. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Será possível o Evangelho expor esses fiéis ao risco de morte? Para o teólogo, a tradição do culto com serpentes adota uma leitura distorcida da Bíblia. Eu não posso construir uma doutrina em cima de um único texto, de um único versículo. Se há apenas uma citação na Bíblia, você não pode usar isso. Eu não posso construir doutrina em cima dele. Os pastores de Virgínia Ocidental levam ao pé da letra o trecho que fala em pegar em serpentes. Aleluia! Repare, ele aproxima a serpente da testa, não demonstra medo e repete o gesto. Não se tem registro de nada semelhante, ou como o pastor Max estava fazendo, por exemplo. Não se tem registro nas Escrituras.
pegarão em serpentes. Não está dizendo que você está protegido contra a serpente. Claro, não está dizendo que você está protegido dele. Está dizendo que ela não vai morder, que ela não vai envenenar você. Não está dizendo isso. Ele também explica por que o pastor errou em não pedir socorro logo depois de ter sido picado. Todo este comportamento pode ser motivado pela chamada fé emotiva, quando a convicção na Bíblia não é acompanhada do aspecto racional. Se beber alguma coisa mortífera, não te fará dano algum. Pega um copinho de ácido sulfúrico. Toma. É óbvio que você vai morrer. Não tem Deus que te segure disso. Por quê? Porque ele não mandou fazer isto. Não mandou fazer isto. Mas está escrito aqui na Bíblia aqui que se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Esse é condicional. é condicional. For por acidente. É acidente, eventualidade. E aí não está dizendo, por exemplo, se beber alguma coisa mortífera, não vá para o médico. Não consulte um profissional. Não está dizendo isso. Como o senhor classifica a atitude do pastor e de pastores que usam serpentes em suas pregações? Eu entendo, à luz das Escrituras, que fazem uso abusivo das Escrituras, da fé e de Deus. Thank God! There's joy in this! Thank God I said there's joy in it! De volta à cidade do pastor Wolford, nós chegamos à casa da mãe dele. Encontramos a picape branca que pertencia ao pastor. Mais uma vez, batemos a porta. Agora, não há resposta. Na saída, encontramos o padrasto do pastor. Ele é gentil, mas diz que a família não quer falar com a imprensa. Pergunto sobre o futuro da igreja e ele afirma que as pregações com serpentes vão continuar. Yeah, it's going to continue on. A casa onde o pastor Wolford morava com a mulher e os enteados fica a poucos metros dali. Esta vizinha se diz muito brava com ele. Acha um absurdo o amigo ter morrido por se negar a procurar ajuda. Conta que o pastor era uma boa pessoa. Eles conversavam bastante, mas nunca sobre religião. E completa, ele deveria ter ido ao hospital. He could have went to the hospital.